Boa noite a todos. Mais uma vez nos reunimos virtualmente ainda para o nosso Evangelho do sábado. Iniciamos com um Pai Nosso, como sempre, fechando os nossos olhos, deixando alegrias e tristezas lá fora, ligando-nos ao nosso bem-amado Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Vamos lá, gente. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os fariseus, importunados com os ensinamentos de Jesus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredar o mestre com as suas próprias palavras. Então mandaram seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, que conhecia muito bem a malícia dos fariseus, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, retiraram-se. Vocês acham essa passagem no Evangelho, no Mateus capítulo 22, versículos de 15 a 22, e acham também em Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17. Então, para entender um pouquinho melhor isso daí, vamos analisar um pouquinho qual era a situação política e religiosa na Palestina da época de Jesus. Desde o ano de 722 a.C., o país onde vivia o povo de Israel estava dominado por nações estrangeiras. E a partir do ano de 63 a.C., esse domínio passou a ser feito pelos romanos. Roma era uma potência política e econômica daquela época. Em 63 a.C., um general de nome Pompeu conquistou a Palestina, que desde então passou a fazer parte do Império Romano. E a Palestina funcionava como uma província semi-autônoma, pois as autoridades locais eram mantidas. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles mandavam, mas não mandavam. Então eles mantinham as autoridades, mas quem mandava nas autoridades eram as autoridades romanas. E os romanos, eles mantinham o seu domínio sobre as províncias que eram do império a ferro e fogo. E para conseguir isso, eles cobravam impostos de todas as nações dominadas. Então, sabe aquela história do recenseamento, que Jesus também, Maria e José foram para fazer um recenseamento? E esses recenseamentos eram para saber quantas pessoas havia para poder cobrar imposto de todo mundo. Então, os judeus abominavam esses tributos romanos e eles fizeram disso uma questão religiosa. Eles achavam que não era certo, que não estava de acordo com as escrituras. E formou-se um numeroso partido contra o pagamento dessa tal cobrança dos tributos. Então era uma questão significativa e atual para eles, fazia parte do dia a dia deles.
Daí a capciosa pergunta feita ao mestre: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? E essa pergunta constitui uma armadilha, porque se Jesus apoiasse o tributo imperial, ele ia ficar mal, exposto ao ódio dos compatriotas que viviam sob a extorsão romana e em grande sofrimento pelas violências e imposições cometidas por Roma. Se ele, por outro lado, não apoiasse, ele seria denunciado aos romanos como revolucionário e agitador do povo judeu, algo que era considerado subversivo naquela época e assim severamente punido pelos romanos. Então, Jesus estava numa fria, como a gente costuma dizer, mas Jesus conhecia a malícia dos fariseus e dos publicanos. Ele contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, como dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido, estabelecendo que todos nós somos cidadãos de dois mundos, o terrestre, com todas as suas obrigações a ele inerentes, e o mundo espiritual, com todas as implicações e entendimentos que isso acarreta. Em outras palavras, existe um poder aqui no mundo material e temporário, e um poder no mundo espiritual, esse sim um poder definitivo. Enquanto nós estivermos nesse nosso mundo aqui na Terra, nós teremos obrigações com o nosso mundo material. Mais do que isso, nós vamos ter que aprender a discernir o que pertence a esse mundo e o que pertence ao reino dos céus, o que pertence a Deus e o que não pertence a Deus. Então, no âmbito das nossas obrigações com o nosso mundo, com a Terra, nós poderíamos citar, primeiro, o exercício com dignidade da nossa cidadania. Nós somos cidadãos, e cidadão é aquele que reivindica e vivencia os seus direitos, tanto quanto vive e cumpre os seus deveres. Quer dizer, nós temos direitos e deveres como cidadãos. E garantindo a igualdade para todos, sejam pessoas, instituições ou a sociedade em geral. Ainda quando o outro não cumpra suas obrigações e o cidadão se veja prejudicado com isso daí, não justifica deixar de cumprir as suas partes. Não justifica deixar de cumprir os seus deveres porque o outro não está cumprindo. Ele tem que zelar para não causar prejuízo a outras pessoas. E ele se baseia em valores internos dele e jamais em valores e comportamentos alheios. Em segundo lugar, nós podemos dizer que nós temos que ter obediência às leis e costumes dignos existentes. Se nós não obedecemos à lei, se cada um fizer como quiser, vai virar uma baita de uma parafernália, não é? Vai virar uma bagunça e nós não vamos dar conta disso daí. Em terceiro lugar, precisamos ter respeito a nós mesmos e ao nosso corpo físico. Nós recebemos um corpo físico para que através dele nós exerçamos a nossa influência sobre a vida material. Para que isso daí? Para que nós possamos evoluir. Então nós temos que respeitar o nosso corpo físico. O nosso corpo físico perante Deus é um tabernáculo que permite a nossa evolução. Em quarto lugar, nós temos que respeitar ao próximo e à sociedade. E o que seria o nosso próximo? Nosso próximo não são só os seres humanos, são também os animais, são as plantas, tudo aquilo que tem vida. E a sociedade de maneira geral, todos os povos, todas as nações. Em quinto lugar, precisamos fazer bom uso dos bens materiais que estão à nossa disposição. Então, gente, os bens materiais que estão à nossa disposição são para serem usados e bem usados. Não justifica queimar a Amazônia, por exemplo.
acabar com as águas, poluir. Olha aí o nosso clima, o que está virando. Olha a seca. Como é que nós vamos ter condições, bens materiais? Porque isso é bem material, faz parte da nossa vida, da matéria. Então nós temos que fazer bom uso, não é porque está à disposição que nós vamos destruir. Em sexto lugar, acharia interessante colocarmos a fraternidade e a harmonia. Procurar viver de maneira fraterna e harmônica. Enquanto espíritos imortais, nós devemos cumprir obrigações morais. Jamais esquecendo que nós estamos no planeta Terra por um breve tempo. Viagem que será encerrada a qualquer momento, com o nosso retorno à pátria espiritual. Nós estamos aqui para aprender a amar, exercitando-nos para um dia atingirmos o amor incondicional. No momento, o nosso amor é um amorzinho muito merreca, sabia? A gente ama a nossa família, ama um ou outro, a maior parte do povo a gente não ama, nós ainda não temos condição de ter um amor incondicional. Jesus amava a todos da mesma maneira, incondicionalmente, quer dizer, ele não punha condições para amar, e nós colocamos, eu amo fulano se fulano fizer isso para mim. Se fulano sempre for bonzinho, carinhoso, afetuoso, tiver dinheiro, aí eu amo, sou doida, apaixonada por fulano. Não é assim que o mundo é? Pode até tirar o fator dinheiro, mas a gente quer o amor do outro, a gente não ama incondicionalmente ainda. Amo porque eu amo. Jesus nos ama porque Ele nos ama. Ele não pede nada a nós. Faz mais de 2000 anos que Ele está nos esperando. E nós ainda estamos aqui, encarnando na Terra. Então o amor dele é incondicional. Então, para atingir isso daí, esse amor, nós precisamos burilar nossos imperfeitos sentimentos. Nossos sentimentos ainda são imperfeitos. E para que a gente melhore os sentimentos, nós temos que ter disciplina, dedicação, estudo, prática do bem e da caridade no sentido mais amplo, o que muitas vezes exige de nós sacrifício. Não é fácil a gente se esforçar para mudar. E aí eu quero falar um pouquinho sobre religião, gente. E eu quero citar um trecho do Mahatma Gandhi. Ele fala o seguinte: assim como uma árvore tem um único tronco, mas ela tem muitos galhos e folhas, existe somente uma verdade e religião perfeitas, que se transformam em muitas religiões à medida que passa pelo meio humano. A única religião está além de todas as palavras. Homens imperfeitos a colocam em uma linguagem que lhes permita comandar, e as suas palavras são então interpretadas por outros homens igualmente imperfeitos. Por essa razão, existe a necessidade de tolerância, que não significa indiferença com o nosso credo, mas um amor mais inteligente e puro para com ele. O conhecimento verdadeiro da religião rompe as barreiras entre os credos. Gandhi, Mahatma Gandhi. Então, o que ele está querendo dizer? Que a religião certa, a verdade, a perfeita, ela existe, mas que nós somos imperfeitos. Então, nós pegamos isso daí, nós interpretamos. Então, existem muitas religiões, muitas interpretações. E porque nós sabemos que os homens, que os seres humanos são imperfeitos, nós temos que ter tolerância para com todas as religiões, todos os credos. Que só assim nós vamos vencer as barreiras. E no livro Consolador, o Emmanuel, sobre a psicografia de Chico Xavier, ele se expressa assim: religião é sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Então,
a exteriorização da religião é o amor. Enquanto a ciência e a filosofia operaram o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras, quer dizer, a ciência e a filosofia, se irmanam na sabedoria, e a segunda se irmana e se personifica no amor. São as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Por que eu toquei nesse assunto? Sabe por quê, gente? Porque hoje em dia, essa é uma colocação pessoal. Hoje em dia, as pessoas se importam muito com rótulos religiosos, de que religião é a pessoa. Até no Congresso existem bancadas religiosas. Então, daqui a pouco nós vamos ter bancada messiânica, bancada espírita, bancada católica, bancada evangélica, bancada umbandista, que seria o certo, se fosse para funcionar como bancada religiosa. Agora, a religião daquelas pessoas que estão ali, cada uma tem a sua e cada uma tem o seu lado bom. Não é necessário que se junte e que se considere um determinado grupo religioso melhor que os outros. Todas as religiões são válidas, desde que elas conduzam o homem ao bem. E nós temos que separar o que é de César e o que é de Deus. Eu considero a política necessária, mas ela é uma coisa do nosso mundo material. É através dela que nós somos governados materialmente. O reino de Deus, com toda certeza, ele tem outra visão sobre política, que não me cabe escrafunchar, porque ainda não cheguei nesse nível evolutivo. Mas com toda certeza, aquelas pessoas que estão lá, elas estão lá remuneradas com o nosso dinheiro, o dinheiro dos contribuintes. Então, quem vai exercer determinados cargos tem que exercer não pela religião que a pessoa tem ou deixa de ter, mas pelas qualidades profissionais e morais da pessoa em relação àquele cargo. Esse é o meu ponto de vista. E, independente disso, nós vamos para uma outra coisa que o anjo Ismael fala quando ele começa a falar sobre o Brasil. Ele fala que a bandeira seria Deus, Cristo e caridade. Então o espírita coloca a caridade juntamente com Deus e com Jesus. Porque na questão 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos respondem a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Coisa difícil, né? Benevolência, você ser benevolente, você entender todos, o nível evolutivo de cada um. Difícil isso, né? A gente critica a barbaridade, né? Indulgência para com as imperfeições dos outros. Entender que o outro está no nível evolutivo e de vez em quando ele não vai conseguir fazer o certo, que a gente considera, ou o que seja certo. E perdoar as ofensas. A caridade, gente, portanto, ela reflete o princípio cristão fundamental de amor mútuo entre todos, independentemente da situação em que se encontre, tendo aplicação no âmbito tanto moral como material. Então, gente, essa minha colocação pessoal é porque eu vejo as coisas de uma maneira muito diferente. E eu acho que colocar Jesus e Deus na boca é fácil. O duro é vivenciar aquilo que Deus espera de nós e aquilo que Ele mandou Jesus nos ensinar. Se nós conseguirmos fazer isso daí, com toda certeza nós teremos um país muito mais justo, onde haja menos miséria, menos fome, onde não se destrua o meio ambiente, onde as pessoas possam viver
tranquilas, sem tanto falatório inútil, sem tanta briga e sem tanta discussão que não leva a canto nenhum. Verdadeira perda de tempo quando as pessoas deveriam estar trabalhando sempre por um bem maior. Agora, eu adoro contar historinha para vocês no final, né? Então eu vou contar. Do livro, eu vou contar o nome do livro, porque o Eliseu vai perguntar depois. Contos e Apólogos, do Irmão X. Eu vou contar uma historinha para vocês. Conta-se, né, que alguns apóstolos do bem, eles se tornaram tão cheios de virtudes que eles conseguiram atingir o limiar do santuário resplandecente do Cristo. E eles voltariam ao mundo no prosseguimento da obra de amor em que se entrosavam. No entanto, convocados pelos poderes angélicos, eles receberam o prêmio de poder excursionar felizes pelas vizinhanças do lar divino. Quer dizer, eles foram dar um rolê, fazer um passeio lá pelos lados de onde Jesus vivia, no mundo espiritual. E, bem-aventurados pela glória e pela bondade, eles constituíam provisoriamente no céu toda uma assembleia de beleza e sabedoria. Porque, gente, bondade, evolução espiritual está aliada à beleza. No mundo espiritual existem verdadeiros palacetes de mármore criados pela mente daqueles espíritos evoluídos. Lugar onde tem espírito bom é bonito, é cheiroso, é cheio de flor, é cheio de coisa bonita que nós nem conseguimos descrever. E nesse lugar, esse lugar era muito bonito e as pessoas foram bem bonitas e bem arrumadas. Vocês também não iriam assim se fossem fazer uma visita lá para o lugar onde Jesus fica? E eles ostentavam as roupas mais imponentes, né? Lembrando as instituições religiosas a que eles haviam pertencido. E os que eram do Oriente, né, exibiam alvas túnicas. Então viam-se veneráveis sacerdotes das igrejas católicas e protestantes, confundindo-se com patriarcas judeus e budistas. Admiráveis seguidores de Confúcio e insígnios devotos de Maomé entendiam-se um com os outros, conversavam amigavelmente. Cada um deles se adornava com os símbolos dos templos que haviam representados. Então viam-se anéis, cruzes, auréolas, colares, medalhas e outras insígnias preciosas. Era uma assembleia brilhante, né? Entretanto, uma pessoa entre eles destoava do conjunto. Era um antigo servidor do deserto que não se filiara a igreja nenhuma. Chamava-se Ibrahim al-Mandeb. E ele fora apenas um devotado irmão dos infelizes que vagueavam nas planícies arenosas da Arábia. Ele não possuía qualquer sinal que o recomendasse ao respeito e à consideração. Muito pelo contrário, não vestia uma roupa bonita, ele trazia os pés descalços e esses pés apresentavam-se ainda empoeirados e feridos pelas agruras da caminhada. Na veste esburacada, rota, ele mostrava as manchas sanguinolentas das crianças feridas que ele havia aconchegado de encontro ao peito. As mãos magras apresentavam-se calejadas pelo rude trabalho de assistência aos viajantes perdidos. Os cabelos eram grisalhos, empoeirados, falando das longas peregrinações sob as tempestades de areia do deserto, e o rosto, enrugado e rígido, era a pesada moldura de dois olhos belos e lúcidos, mas encovados e tristes, pois guardavam pavorosas visões das dores alheias que ele havia socorrido. Isolado na festa, no meio de toda aquela gente bonita e bem arrumada, o velho notou que dois anjos examinavam a assembleia, fazendo anotações num pergaminho celestial. Depois de analisarem todos os circunstantes, um por um,
eles chegaram perto dele, estranhando sua desagradável aparência. Amigo, indagou um dos emissários, a que igreja pertenceste na terra? Para que a pergunta? Ele redarguiu com humildade. O Senhor deseja entender-se com um dos visitantes do lar divino e estamos relacionando por ordem os nomes daquele que mais profundamente o amaram neste mundo. Quer dizer, Jesus ia escolher um deles para conversar pessoalmente. E estavam fazendo uma relação para que ele pudesse selecionar um deles. E o velho e anônimo beduíno diz, não se preocupe comigo, nunca pude me consagrar ao culto do Senhor e sinceramente ignoro por que razão fui trazido até aqui, pois não posso ter lugar entre os eleitos da fé cristã. Quer dizer, ele não era um cristão. E os anjos perguntaram, o que fizeste entre os homens? Que o Senhor me perdoe a ingratidão e a dureza, suspirou o velhinho. Mas o sofrimento dos meus irmãos não me deu oportunidade de pensar nele. Nunca pude refletir sobre o paraíso, porque o deserto estava cheio de aflição e de lágrimas. Vendo que o estranho peregrino começara a chorar, o anjo que se mantivera silencioso disse rapidinho, compreensivo, em verdade não podemos situar-te na relação dos que amaram Jesus. Mas colocaremos teu nome no pergaminho como alguém que amou imensamente os semelhantes. O ancião, mergulhando a cabeça nas mãos ossudas, soluçou reconhecido, enquanto os companheiros presentes comentavam o estranho procedimento daquele que fizera o bem sem se lembrar sequer da existência de Deus. Depois de longos minutos de expectativa, todo mundo esperando se seria seu o nome a ser chamado para conversar com o mestre, veio um vasto grupo de mensageiros divinos penetrando a sala, em cânticos de júbilo, trazendo larga faixa com um nome grafado em caracteres de luz. Aquele era o chamado para conversar com o mestre. E o nome que ali se fechava era o nome do velho Ibrahim Almandeb. O Senhor pretendia conversar com ele. Então não é o rótulo que diz se nós estamos perto do mestre, são os nossos sentimentos. E principalmente, unicamente, gente, a nossa caridade com o próximo. Era o que eu tinha para passar hoje para vocês. Abração para vocês e vamos lá tomar passe, Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Chútil, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, reestabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Pense em Jesus, pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando seu corpo físico
e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre acompanhe a todos. Todo mundo tomou passe, bebeu a aguinha magnetizada. É isso daí, gente. Vamos lá, tome cuidado, mais um pouquinho só, que logo vai estar todo mundo vacinado e a gente vai voltar. Legal, gente? Ai, não vejo a hora. Então tá, um beijo bem grande para todo mundo e tchau, tchau.